O que aconteceria se eu te dissesse que seu corpo tem um sistema interno de limpeza e reparo tão poderoso que, se existisse em uma pílula, seria um dos medicamentos mais caros do mundo, um mecanismo capaz de diminuir a inflamação, melhorar suas defesas naturais, ajudar a controlar os níveis de insulina e otimizar a função de quase todos os seus órgãos ao mesmo tempo. E digo mais, também pode fazer com que seu organismo crie um ambiente metabólico muito mais eficiente para combater doenças graves como o câncer, atacando na raiz do problema. O mais incrível é que não é algo novo e os laboratórios jamais poderão patenteá-lo. Sabe por quê? Porque todos nós o temos, mas ninguém te explica como ativá-lo. Esse mecanismo se chama jejum, mas não qualquer jejum, e sim um bem feito. Hoje vou te explicar de forma simples e clara o que é realmente o jejum, como usá-lo para desinflamar seu corpo por dentro e, acima de tudo, como ativar o que o faz realmente funcionar, a autofagia. Com autofagia, me refiro a um processo de autolimpeza e reciclagem celular, tão importante que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, a Yoshinori Ohsumi. Já te contarei mais detalhes. Também vou te mostrar os diferentes tipos de jejum e como fazê-los de forma segura, adaptando-os à vida real, sem extremos nem loucuras. Primeiro, vamos esclarecer algo fundamental, porque aqui há muita confusão. Jejuar não é comer menos nem passar fome. Muito pelo contrário, é simplesmente organizar os horários das refeições, concentrando tudo o que você come em uma janela de tempo mais curta, para que o corpo tenha mais tempo sem comida e possa ativar processos que se desligam quando estamos comendo e beliscando o dia todo. Por exemplo, em vez de comer a cada 3 ou 4 horas, desde que você se levanta até a noite, você passa a comer entre, digamos, o meio-dia e a tarde somente. Você ajusta essa janela de tempo para comer, mas de forma mais saudável, obviamente. O corpo come o mesmo, mas agora tem horas livres em jejum para reparar, limpar e desinflamar. E atenção aqui, porque a maioria acredita que se deixar de comer por algumas horas, o corpo entra em crise ou em colapso, que o açúcar baixa, que o coração enfraquece, o metabolismo desacelera ou que se perde músculo. Na realidade, na maioria das pessoas ocorre exatamente o oposto. O corpo começa a funcionar de uma forma muito mais eficiente, mais ordenada e mais inteligente. Veja o que acontece em seu corpo nas primeiras horas e dias de jejum. Durante o primeiro dia, o que acontece é que o corpo para de receber calorias constantemente. Então, as reservas de glicose do fígado se esvaziam. E com isso, o que acontece? A insulina cai, algo que em muitas pessoas não acontece há anos. Por que isso é tão importante? Porque tem um impacto enorme. O coração para de depender tanto do açúcar e começa a usar a gordura como combustível, que é uma energia mais estável, mais eficiente. Por isso, muitas pessoas notam que a pressão baixa um pouco. Até mesmo pacientes hipertensos, que precisam tomar vários remédios para a pressão, controlam melhor a pressão já desde o primeiro dia de jejum. Vejam só que bom, muitos notam também que a inflamação diminui. Sentem que o corpo desincha e se sentem mais leves, principalmente no abdômen e nas pernas. E aqui começamos a entender como o jejum pode ajudar a frear e a matar o câncer pela raiz. Veja bem, quando comemos a toda hora, a insulina fica alta o tempo todo, e a insulina não regula apenas o açúcar. Também é um hormônio que diz às células: cresçam, multipliquem-se e acumulem energia. O problema é que, se essa mensagem está ativada de forma constante e sem controle, não só aumenta o risco de diabetes e doenças do coração, como também se cria um terreno muito mais fértil para que certas células anormais cresçam e, com o tempo, possam se transformar em tumores malignos. Por outro lado, quando jejuamos, a insulina baixa e essa mensagem de crescimento e multiplicação se desliga. O corpo sai do modo crescer sem parar e entra em um modo completamente diferente. Reparação, reciclagem celular, controle e equilíbrio. Tudo isso já desde o primeiro dia. No segundo dia sem comer, já não resta mais açúcar armazenado. Então, o corpo otimiza ainda mais o metabolismo, colocando-o em seu melhor funcionamento. É aí que a queima de gordura acumulada se acelera.
Aí aparecem as cetonas, um combustível muito mais limpo para o cérebro e o coração. A partir desse momento, muitas pessoas sentem mais clareza mental, concentração e energia. E, embora pareça ilógico, não sentem mais fome. Depois de 2 dias sem comer, o corpo não sofre, mas usa seus recursos de uma maneira muito mais eficiente. Tudo isso melhora o controle do açúcar no sangue, a insulina e reduz ainda mais a inflamação, que é a base de muitas doenças crônicas, incluindo o câncer. Agora, a partir do 3º dia, aparece o processo mais importante de todos, a autofagia, que é um sistema de limpeza e reciclagem celular profundo. O corpo começa a eliminar proteínas velhas, estruturas danificadas, células defeituosas. Inclusive, são eliminadas aquelas células que poderiam se transformar em um tumor maligno mais tarde. Esse processo não é destruição, é renovação. É uma limpeza interna altamente eficaz que quase nunca acontece porque estamos comendo o tempo todo. Pensa assim, é como uma cidade que pela primeira vez em muito tempo tira um momento para limpar, jogar fora o que não serve e consertar o que está danificado. Por isso dizemos que o jejum não só queima gordura, como também reorganiza o metabolismo, melhora o uso de energia, baixa a insulina, desinflama o corpo. E, acima de tudo, cria um ambiente interno muito menos favorável para as doenças mais graves de todos os tipos. Guarda essa ideia porque ela é fundamental. Embora eu tenha contado o que acontece com os jejuns mais prolongados de vários dias, a boa notícia é que não é preciso chegar a esse ponto para ativar os benefícios. Agora mesmo vou te mostrar como potencializar a autofagia e obter grande parte desses efeitos, com jejuns muito mais curtos, seguros e adaptados à vida real. Vamos à parte prática. O jejum mais usado, mais estudado e mais fácil de fazer é o chamado 16/8. Em que consiste? É muito simples. Você vai fazer todas as suas refeições dentro de uma janela de 8 horas. E depois vai passar o resto das 16 horas que sobram do dia sem comer. Por exemplo, você come entre o meio-dia e as 8 da noite, ou entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Você escolhe o horário que melhor se adapta à sua vida. Durante as 16 horas seguintes de jejum, você não come alimentos sólidos, mas pode e deve tomar água para se hidratar. Isso dá ao corpo tempo suficiente para baixar a insulina e melhorar o uso da energia, ativando processos de limpeza como a autofagia. A autofagia começa com 14, 16 horas de jejum. Agora, algo muito importante para que não te faça mal. Não comece de uma vez. Se você nunca jejuou, comece com 12 horas por alguns dias. Por exemplo, jante às 8 da noite e não coma nada até às 8 da manhã do dia seguinte. Na prática, você vai estar jejuando enquanto dorme. Depois, quando isso já for fácil para você, passe para 14 horas. E só quando parecer natural e fácil, avance para 16 horas. O corpo se adapta, mas não devemos forçá-lo. O jejum 16/8 você pode fazer 2 ou 3 vezes por semana, sem problemas. Agora chegamos à parte mais crítica do vídeo. Vamos ver quem pode fazer jejum e quem não deve. Isso é fundamental e quero ser bem claro. O jejum intermitente 16/8 é seguro para a maioria dos adultos, em qualquer idade, e pode trazer grandes benefícios metabólicos. Mas os jejuns prolongados de vários dias não são para todos e nunca devem ser feitos sem supervisão médica. Quem não deveria fazer jejuns prolongados? Pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que estão usando insulina ou medicamentos que baixam o açúcar no sangue. Pessoas com transtornos alimentares, como anorexia, por exemplo. Grávidas ou mulheres em período de amamentação. Pessoas que já têm desnutrição ou baixo peso. Pessoas que têm uma doença cardíaca grave ou que infartaram há pouco tempo. Também pessoas que estão em tratamento ativo para o câncer. Mas aqui eu faço uma ressalva, porque mais adiante vou contar como aplicar o jejum especificamente no câncer. Estão saindo vários estudos muito interessantes. Por enquanto, digo para não fazerem se estiverem tratando o câncer, a menos que tenham indicação e controle médico rigoroso. Nesses casos, o jejum pode ser perigoso e pode até ser fatal. Não é para assustar,
Mas sempre que considerarem fazer qualquer tipo de jejum, consultem seu médico, principalmente se usam algum medicamento de forma contínua. Agora, algo muito importante. Pode-se tomar algo durante o jejum sem quebrá-lo? A resposta é sim, e não só isso. Há coisas que você pode tomar que na verdade ajudam a potencializar a autofagia, a queima de gordura e todos os efeitos positivos. O segredo é tomar líquidos que não tenham açúcar, adoçantes nem calorias significativas. A base de tudo é a água. Manter-se bem hidratado, tomando de 2 a 3 litros de água por dia, é fundamental. Isso torna o jejum muito mais suportável e diminui os sintomas de mal-estar. E faz com que o corpo possa realizar bem seus processos de limpeza. Você também pode tomar café preto, ou 1 ou 2 xícaras por dia, sempre sem açúcar, cremes ou leite. A cafeína é um remédio natural que ajuda o corpo a usar melhor a gordura como energia e estimula a autofagia. O mesmo acontece com chá verde. 2 a 3 xícaras por dia fornecem polifenóis, que são substâncias com efeito anti-inflamatório que acompanham esses processos. Durante o jejum, as infusões simples ajudam muito, sem açúcar, obviamente. Camomila, canela, gengibre. Eles não quebram o jejum, mas ajudam a controlar a fome e a desinflamar o corpo. Há pessoas que também usam cúrcuma em infusão, meia colher de chá em água quente com uma pitada de pimenta do reino para que seja melhor absorvido. Você pode tomar isso 1 vez por dia e tem um potente efeito anti-inflamatório. Outra opção: um pouco de limão espremido sem polpa na água. Inclusive, 1 colher de vinagre de maçã misturada com 1 copo de água pode ajudar você a controlar melhor o jejum, a fome e o açúcar no sangue. Agora, algo muito importante. Assim como é preciso saber jejuar corretamente, também é preciso saber o que comer antes e depois do jejum. Não adianta nada jejuar 16 horas e quebrar o jejum com pizza, hambúrguer, ultraprocessados ou um ataque de açúcar. Aí você interrompe de vez todos os benefícios. O ideal é entrar e sair do jejum com comida de verdade, verduras, proteínas de qualidade, iogurte grego com mirtilos, por exemplo, gorduras saudáveis como o azeite de oliva, o abacate, os ovos, o peixe. O jejum funciona muito melhor quando combinado com uma boa alimentação antes e depois. Senão, é simplesmente uma pausa entre más decisões. Muito bem, deixei o melhor para o final. E agora quero falar com você com total clareza, especialmente se você ou alguém próximo está passando por um câncer. Hoje já existem evidências científicas, ainda que limitadas, mas reais, que mostram que o jejum intermitente bem controlado poderia ajudar como complemento durante alguns tratamentos oncológicos. Embora ainda não falemos de cura nem de substituição da químio e da radioterapia, falamos de um excelente complemento. O que foi visto até agora? Em diversos estudos científicos, pacientes que estavam em quimioterapia e fizeram jejuns curtos ou dietas que imitam os efeitos do jejum, tiveram menos efeitos colaterais, menos náuseas, menos fadiga, menos mal-estar e até mesmo uma melhor tolerância ao tratamento. O que se propõe é que, durante o jejum, as células saudáveis entram em um modo de proteção, enquanto as células tumorais ou malignas, que dependem muito do açúcar e da insulina para sobreviver, ficam mais vulneráveis ao tratamento. Por isso, atualmente está sendo estudado como uma estratégia para melhorar a sobrevida e evitar que o câncer volte. E aqui vem a parte mais importante. O jejum não é para todos os pacientes com câncer. Muitos pacientes já correm o risco de perder peso, músculo e força. Nesses casos, jejuar sem controle pode ser perigoso. Pode piorar a desnutrição, causar fraqueza, tonturas ou atrasar a recuperação. Por isso, quero ser muito enfático. Isso nunca deve ser feito por conta própria durante um câncer ativo. Não é algo para você fazer sozinho. É preciso ser prudente.